Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a diretora de arte em cinema, Maíra Carvalho. Diria assim que eu devo ter ficado uns 4 ou 5 anos trabalhando mais de graça do que recebendo, sabe? Era praticamente uma ajuda de custo. E a gente sempre tem algo para fazer, assim, mesmo que não tô com nenhum projeto, não tem nada para prospectar, então eu vou pesquisar sobre direção de arte, aí eu vou pegar meus livros para ler, aí eu vou pesquisar a imagem, vou pesquisar a referência, vou estudar. E o pior é quando você não tem nada possível à frente, assim, nada certo. Esses momentos são os piores de ansiedade. Já passei 3 meses em que não sei o que vai ser, nem sei se vai ter. Oi, Maíra. Oi, Lucas. Bom dia. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo certo. Queria te agradecer já por ter disponibilizado um tempo aí para falar comigo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom ter essas trocas, assim, é válido poder ouvir esses podcasts e poder contribuir também, prazer. Obrigada pelo convite. Demais, eu que agradeço. Queria começar então te perguntando como que você se tornou freela? Bom, a minha formação inicial, minha graduação é em História. Quando eu decidi me formar em História, estudar História, eu já sabia que eu não ia trabalhar com isso, então eu já não me imaginava dentro de uma sala de aula. Eu queria ali adquirir conhecimentos para trabalhar com o que eu faço hoje, que é cinema. Então eu acho que desde sempre eu já sabia que eu ia ter essa carreira, sabe? Esse tipo de trabalho que não seria num lugar fixo e com pouca rotina e etc. Então foi um processo meio natural, assim, não foi um acidente do percurso, digamos. Eu sempre fui freela. Apesar de ter sido professora por 10 anos de cinema, eu me mantive freela durante todo esse tempo. Eu tinha meu trabalho fixo, mas não larguei meu trabalho como autônoma no cinema. Entendi. Que interessante essa decisão. Por que você optou por história ao invés de um estudo em cinema, exatamente? Eu peguei um período, assim, isso foi no final da década de 90, né? Era um período em que os cursos de cinema estavam voltando a ter nas universidades. E chegou um momento que eu falei, eu quero um curso mais teórico para eu adquirir conhecimento de mundo. Eu era muito nova, 17, 18 anos, e, sei lá, me sentia muito crua para já partir para um curso mais prático. Eu falava, tá, mas o que eu vou aplicar nessa prática se eu não tenho um estofo teórico? Claro que eu não decidi isso sozinha com 17 anos, né? Eu conversei com várias pessoas e eu sentia falta de ter um conhecimento de mundo maior, assim, uma visão de mundo. E a universidade te abre muito isso, os cursos de humanas, né? Então eu fiz na UNB, em que eu podia pegar disciplinas de todo o campus, e peguei várias disciplinas do curso de cinema. Eu também já sabia que o curso de cinema não me exigia um diploma específico, né? Não é uma profissão regulamentada, então eu não precisava ter um diploma em cinema para trabalhar em cinema. Então eu acabei fazendo paralelamente o curso de cinema ali dentro da UNB, mas adquiri um conhecimento geral que era o que eu sentia falta, assim. E depois eu fui fazer cursos na área mais específicos, né, de história do cinema e história da arte, porque eu trabalho com direção de arte, né? Então eu fui fazer cursos mais específicos e a parte mais prática eu fui adquirindo de 7 a 7 com uns cursos mais pontuais, cursos de extensão, assim. Mas foi realmente na prática que eu fui adquirindo esses conhecimentos mais técnicos e como funciona o dia a dia de um set. Era um período em que Brasília estava voltando a produzir com mais intensidade. Não é como é hoje. Estava começando, assim. Então, foi um caminho não muito habitual, mas eu já encontrei outras pessoas que têm um histórico parecido com o meu. Nossa, muito interessante. E aí, assim que você terminou a faculdade, você começou a lecionar em cinema? Não, eu me formei no final de 2001 e antes de me formar eu já comecei a fazer uns curtas, porque era o que tinha muito na época, né? E o curta é onde a gente se forma mesmo no cinema, porque você experimenta, é onde você tem essa oportunidade de errar mais para acertar, né? Porque depois, quando você passa a fazer longas metragens, é muita responsabilidade e é uma cobrança ao nível profissional muito maior, né? Então, antes de me formar em História, eu já fazia curtas-metragens.
E depois, em 2002, eu fui fazer uma pós em História do Cinema, História e Estética do Cinema. Foi na Espanha essa pós. Quando eu retornei em 2004, eu ainda fiquei um tempo... Foi um período, assim, ainda de decisão de carreira, procurando oportunidades. Eu diria, assim, que eu devo ter ficado uns 4 ou 5 anos trabalhando mais de graça do que recebendo, sabe? Era praticamente uma ajuda de custo, porque Brasília não estava com um mercado muito forte de cinema, de audiovisual em geral. Então, fazia uma publicidade aqui, outra ali, um curta aqui, outro ali, 2 curtas por ano, 3, nesse período aí de 2002 até 2005, por aí. Até que em 2006 eu comecei a dar aula. Comecei dando aula no CEUB, por conta dessa pós que eu tinha feito na Espanha, né? Então eu estava gabaritada da aula em faculdade. E essa estabilidade que eu tive, acabou que eu dei aula por 10 anos, foi mais tempo do que eu imaginei. Mas essa estabilidade que eu tive minimamente ali, porque eu dava poucas aulas, então não tinha também um salário alto, mas essa estabilidade financeira me proporcionou a possibilidade de continuar fazendo filmes, construindo minha carreira como freela e como autônoma, né? Até que em 2015 eu decidi largar completamente a sala de aula, porque eu não conseguia mais conciliar a demanda que eu tinha do meu trabalho como autônoma e o trabalho em sala de aula, que tem um horário fixo, né? Que eu não posso adaptar aos meus trabalhos no set. Assim, na verdade, eu já tinha tomado essa decisão antes, mas não consegui me desvencilhar da sala de aula, porque eu tinha uma relação ali com os alunos e tal, mas eu já tinha a sensação de que a sala de aula estava me demandando um tempo que eu não tinha, digamos, em 2012, por aí, até eu ter coragem e tomar a decisão de largar. Mas foi assim, então eu levei paralelamente minha carreira acadêmica e a minha carreira em set de filmagem por esses 10 anos aí. Foi um período bem difícil, assim, de demanda de tempo, em que acaba que a sala de aula ficava prejudicada, porque o set te demanda muito, né? Até eu tomar essa decisão de fato, ficar só como autônoma. Então, eu posso dizer que eu sou 100% freela há 5 anos. Eu fiquei aí 10 anos conciliando as duas coisas. Entendi. Eu imagino também que no momento em que você abriu mão das aulas, já tinha uma demanda e uma entrada de dinheiro suficiente também para você se desvencilhar, né? Já, eu tenho muito uma coisa assim de pé no chão, que é até contraditória a minha escolha por ser autônoma, né? Porque eu sou aventureira, mas ao mesmo tempo eu sou muito pé no chão, então eu espero um tempo para tomar essas decisões, assim. De fato, eu tenho a segurança e vou ter oportunidades suficientes para me garantir um recurso mínimo para pagar minhas contas do mês. Aí, quando eu cheguei a essa conclusão, foi quando eu comecei a trilhar essa possibilidade de ficar só como autônoma. Mas eu confesso que tenho esse lado, assim, pode ser chamado de pé no chão, ou essa insegurança em relação ao mercado, que me fazem esperar ter mais clareza para tomar algum tipo de decisão dessa forma, sabe? Então eu esperei um pouco, eu esperei até demais, confesso que é muito. Não, mas faz sentido. E aí, cara, ao longo de todo esse tempo você passou por várias fases do mercado também, né? Como é que foi atravessar esses momentos, até por ter uma produção, quando você estava estudando autoral, imagino, dos curtas que você falou, como é que foi? Você ainda mantém esse tipo de trabalho? Ainda mantenho, sim, sempre que possível, mas hoje, por exemplo, o último curta que eu fiz foi em 2016, porque é difícil conciliar com os outros trabalhos, né? Você tem uma demanda de um trabalho maior, não dá para abrir mão. Na maioria das vezes não dá para abrir mão para fazer um trabalho mais experimental, autoral. Acaba que isso pesa, assim, os trabalhos maiores em todos os sentidos, maiores em tempo, maiores em recursos, maiores em visibilidade, acabam sendo prioridade. Não tem como negar isso, né? Mas sempre que possível eu tento conciliar. Eu continuo fazendo teatro, faço cada vez menos, mas sempre que tem um projeto interessante eu tento encaixar. Ano passado fiz um, esse ano a gente tem circulação de outros 2. Então, não deixei de fazer completamente esses outros trabalhos, mas eu fiz meu primeiro longa em 2006
E era um período que Brasília não estava produzindo muito, né, como eu falei. Então, você não tinha uma frequência grande de longas-metragens. Assim, tinha um por ano, dois. Quando tinha 2 por ano em Brasília era muito. Isso até a gente ter uma consolidação dessas políticas públicas de centralização dos recursos, né, que os recursos eram muito concentrados em Rio e São Paulo. E também teve um bom desenvolvimento das políticas culturais no Distrito Federal, o que proporcionou um crescimento do mercado, um crescimento dos profissionais de Brasília, porque quanto mais você faz, quanto mais você aprende e tem até como formar outros profissionais. Então, hoje a gente tem uma equipe completa de cinema na minha área, né, de direção de arte, tem todos os profissionais específicos que existe a demanda, coisa que quando eu comecei não tinha. Eu fiz muitos trabalhos sozinha, assim, era uma loucura, eu nem sei como isso. Mas na época eu tinha 21 anos, né, 22 anos, é possível, mas hoje eu não consigo nem imaginar fazer os trabalhos como eu fazia na época. Então eu fui acompanhando, de fato, eu fui acompanhando essa retomada do cinema em Brasília e brasileiro mesmo, fui acompanhando esse crescimento até a gente ter hoje, tem anos que eu faço 3 longas e mais 2 espetáculos de teatro. Isso quer dizer ficar ocupada o ano inteiro, porque cada longa que eu faço, ele me ocupa por volta de 12 semanas. Se for pensar, isso são 3 meses e pouco, às vezes. Então, se pega 3 longas mais alguns espetáculos de teatro, isso é o ano inteiro ocupada. Assim, é o que eu sonhei quando eu comecei a aspirar a ter essa carreira. Espero que isso continue nesse ritmo, porque as previsões não são muito boas, né, atualmente para o nosso mercado. Esse descaso que ocorre com a cultura nesse governo federal é assustador. Então, o mercado não está otimista. Pode ser que eu tenha que rever minha carreira, minha profissão, voltar para a sala de aula daqui a algum tempo. Eu não sei o que vai acontecer, mas por enquanto eu tenho conseguido me manter e assim, posso dizer que eu faço o que eu tinha planejado lá atrás, né, quase 20 anos atrás. Nossa, muito legal. Essa decisão específica pela direção de arte veio naturalmente também? Foi ao longo do começo dos seus trabalhos? Nada é naturalmente, assim, naturalmente, né? Sempre tem algum direcionamento. Eu fico tentando buscar onde, porque é uma pergunta que eu me faço e que com frequência me fazem também. O meu pai é arquiteto e ele sempre foi muito ligado às artes, todas as artes, assim, desde acordar a gente no final de semana com música clássica até nos levar a assistir balé, teatro, exposições. Então, a nossa casa tinha muito acesso às artes, assim, em livros e quadros e etc. A minha mãe também é uma pessoa muito sensível, que adora poesia e música brasileira. Então, desde cedo, eu fui muito incentivada a ter um olhar para o mundo, assim. Eu tenho uma tia que é artista plástica, então acaba que essas coisas que a gente nem se liga depois, que são influências na infância, vão trilhando os seus caminhos assim de uma forma subjetiva, e quando chega aquele momento decisório ali, isso vem de alguma forma, né? Nem que seja intuitiva e não racional. Mas quando eu fui decidir o que fazer na universidade, eu tinha dúvida entre engenharia mecânica, cinema e história. Só para você ter uma ideia. Eu sempre fui muito. Tive muita facilidade em exatas, matemática, física. Então eu falava, eu tenho que ir para as exatas, né? Vou para engenharia mecânica. Eu sempre gostei de inventar coisas, assim, mexer em coisas. E sempre gostei de antiguidade. Aí eu falava, eu acho que isso tem a ver com engenharia mecânica. Aí depois eu falei, cara, eu não vou fazer uma engenharia, eu quero abrir o mundo e não fechar. E acabei indo para as humanas. E eu tenho um irmão que é diretor de cinema, e nossa brincadeira muito frequente era fazer vídeos. Ele ganhou uma câmera VHS ainda na pré-adolescência, e a gente ficava brincando de fazer vídeos. E eu sempre montava os cenários e colocava minhas bonecas, bichinhos, etc., como personagens, e ele filmava. Então a gente já estava experimentando isso, brincando disso lá na infância. E depois a gente tinha um grupo de teatro amador na adolescência. Então foi assim, eu já brincava de fazer isso ali, né? Já tinha essa história. E depois eu falei, é possível trabalhar com isso. Eu vejo gente vivendo disso, então eu também quero fazer. E fui para essa área. Não é uma escolha muito comum, alguém que eu não me considero, não sou artista plástica, não sou arquiteta.
Então não é muito comum isso. Na área, em geral, são arquitetos, os diretores de arte ou artistas plásticos. E eu venho de uma área mais teórica. Então, meus caminhos sempre foram assim, não muito óbvios, eu diria. Eu gosto muito dessa interlocução com a teoria e a prática. E gosto muito de contar com colaboração e pesquisa. Eu trabalho muito com pesquisa nos meus projetos. Então, não sei se foi natural, mas foi uma escolha construída assim, ao longo de muitos anos. Nossa, demais. Muito boa a história da sua infância com seu irmão. Não sei se conhece meu irmão Iberê Carvalho, ele tem uma carreira bem reconhecida. E é isso, a gente, de brincadeira de casa, agora a gente brinca de fazer cinema de verdade, né? Ele está no segundo longa-metragem dele, ele tem 8 curtas, eu fiz todos os filmes dele, tem uma parceria que dura até hoje. Nossa, que demais. E como começaram os primeiros trabalhos, assim? Como que você foi começando a ser chamada para fazer a direção de arte de curtas de outras pessoas, ou mesmo de peças? O primeiro trabalho que eu fiz foi uma assistência de direção de arte, esse que eu fiz ainda antes de me graduar em História, foi a convite do Iberê, meu irmão. Ele estava de assistente de direção nesse curta e estavam precisando de uma assistente de direção de arte e ele falou, minha irmã gosta disso, nunca fez, mas eu percebo que ela tem muita força de trabalho e tal. Isso eu tinha 21, né? E aí eu fui na cara e na coragem, entrar num set profissionalmente a primeira vez. E aí as pessoas gostaram, aí no ano seguinte tinha um outro curta que me chamaram, aí um outro que me chamaram, e aí foi assim, as pessoas foram me conhecendo, vendo características que achavam interessante e me chamando. Nosso trabalho é muito assim, na verdade é assim até hoje. Não mudou muito a forma, se você for pensar. É alguém que fala de você e te chama, porque o cinema é um trabalho muito de relacionamento. Não é um freela pontual que você vai ali, tem muitos tipos de trabalho que você faz via internet, tem que entregar alguma coisa, né? O designer gráfico, por exemplo, eu tenho essa demanda, fazer esse cartaz. Aí você fala, passa o briefing, etc. Aí você faz aquele cartaz e manda. Muitas vezes você nem tem que encontrar com a pessoa, né? Com o teu cliente, que seria. O cinema não é assim, é um trabalho de muito relacionamento, você convive ali com aquelas pessoas no mínimo 3 meses. E depois continua convivendo, porque o filme vai estrear daqui a 1 ano ou 2. Então você cria relações pessoais ali. Então não basta ser um ótimo profissional, tem que ser alguém que tem algum tipo de afinidade para você chamar para trabalhar contigo. Pelo menos eu vejo assim, porque nosso trabalho são 12 horas por dia, 6 dias por semana. Então depois o resto do tempo que você tem, você vai dormir, você vai tomar banho, vai comer, né? Então você passa a maior parte do seu dia quando você está filmando, e que são grandes períodos da nossa vida, é num set de filmagem, com aquelas pessoas. Então tem isso, assim, tanto quando eu percebo que quando eu sou chamada porque as pessoas conhecem meu trabalho, admiram meu trabalho, e também tem alguma referência de mim pessoalmente, e quando eu vou chamar as pessoas para minha equipe, é a mesma coisa, assim, eu peso muito essas duas questões. Sim, é muito tempo de convivência, uma convivência intensa demais, né? E por curiosidade, o trabalho da direção de arte vai além do set na pós-produção também, porque como você falou, fica mais um ano, um período longo aí para que um filme seja lançado depois, e uma parte disso é tratamento de imagem e tudo mais. Parte do seu trabalho é se envolver nisso também? Não, inclusive é uma coisa que eu tenho conversado com meus amigos diretores de fotografia, porque o trabalho deles vai até após, né? Todo o trabalho de marcação de luz, marcação de cor. E o nosso não, o nosso trabalho acaba no set de filmagem. Acabou ali, aí tem a desprodução da minha equipe e tal, mas não necessariamente eu tenho algum envolvimento na pós. Mas quando eu tenho uma relação mais próxima, ou mais tempo, ou até proximidade física, eu tenho acesso aos cortes, né, que vão sendo feitas várias versões do filme, e as pessoas me chamam para assistir, para opinar, mas não seria parte do meu trabalho formalmente, sabe? Realmente, por conta da parceria, isso se desenvolve assim, mas não é obrigatório e nem necessariamente acontece assim. Mas eu tenho conversado muito com os meus amigos diretores de fotografia, porque acaba que esse trabalho de pós, de marcação de luz, etc., altera muito o meu trabalho que eu faço, que altera as cores, altera o que está se vendo e o que não está se vendo.
E aí eu fiquei brincando que eu queria também botar no meu contrato que eu queria também uma semana lá junto dessa marcação de cor aí. Mas isso não é de prática, não acontece. Meu trabalho de fato acaba no set de filmagem mesmo. Mas é interessante, eu até fiquei pensando, não sei se essa é uma dúvida idiota, mas pra mim faria todo sentido se você participasse dessa etapa, né? Não, não é nem um pouco, assim, eu adoraria participar. Não é nem um pouco uma pergunta idiota, não. Esse papo já rola há algum tempo, assim, desde que a gente filma em digital e que se tem tanta manipulação da imagem na pós, né? Faz todo sentido isso, mas não acontece na prática. E aí, como que você lida com a rotina, assim, sabendo que tem trabalhos que vão durar 3 meses, 3 meses e meio? Você consegue estabelecer mais ou menos regras para o seu dia a dia, até para equilibrar com a vida pessoal e tudo mais? A gente passa assim alguns períodos, esses períodos longos na pré-produção e filmagem, completamente envolvido com algum projeto, e passa alguns períodos sem um projeto fixo, né? Então, a minha grande questão é conciliar essa diferença brutal de um período para outro, quando eu estou em algum projeto e quando eu não estou. Nesse momento, por exemplo, eu não estou em nenhum projeto. Eu terminei dia 22 de dezembro, e decidi que eu ia dar um tempo para arrumar a vida, porque acontece que a gente fica muito sem rotina quando a gente está em alguma produção. A demanda para o cinema ela é muito alta. Na pré-produção, a gente trabalha por volta de 10 horas por dia. E na filmagem, 12 horas por dia. Isso 6 dias por semana. Então, essa rotina, eu tento estabelecer uma rotina, assim, depende de onde eu tô. Nos últimos anos, eu tenho ficado muito tempo fora de casa. Eu moro atualmente em Brasília, mas ano retrasado eu fiquei 7 meses fora de casa. 3 meses e meio em Cuiabá, 3 meses e meio em São Paulo, aí 10 dias em Gramado. Então, essa é a grande questão, porque quando você sai de casa, aí você estabelece uma outra rotina numa outra casa ou num hotel, né? Isso eu tenho bastante dificuldade, assim, é um desafio conseguir ter a rotina que eu tenho quando eu não estou em algum projeto grande desse tipo, que é, por exemplo, tentar acordar e fazer exercício, voltar, organizar a casa e sair para trabalhar na produtora. É o que eu faço normalmente. Mesmo que eu não tenha nenhum projeto específico, no momento, eu tento ir para a produtora todos os dias e ter uma rotina minha de trabalho, porque é o período em que eu organizo, nem que seja organizar portfólio, organizar acervo. Eu tenho um acervo físico mesmo de objetos de cena, figurino. Então é o momento que eu organizo, revejo as coisas. É o momento que eu vejo projetos possíveis para o futuro, que eu faço contatos com pessoas também, que eu faço prospecções. Mas eu tento ter uma rotina, sim. Eu tento. Não vou te dizer que eu consigo sempre, mas eu acho importante ter algum tipo de rotina. Quando a gente está em set de filmagem, a gente não decide nada da nossa vida, porque o horário é estabelecido pela produção. Você tem lá as demandas da locação, do elenco e etc. E é estabelecido um plano de filmagem e a gente não tem autonomia em relação a isso. Então não tenho decisão nenhuma em relação à minha rotina. Mas quando eu posso, eu gosto de estabelecer algumas normas para mim mesma, assim. E aí me sentir alguma pessoa normal, né? Pelo que eu entendi, quando você não tá numa produção também, você tem um espaço fora da sua casa para ir trabalhar, né? Tenho. Tenho isso, eu estabeleci isso tem uns 10 anos, de ter um espaço para trabalhar que não seja a minha casa. Isso foi fundamental, assim, porque quando você trabalha em casa, o seu horário de trabalho ele não é determinado. As coisas se misturam muito. Hoje as coisas já se misturam muito porque você passa a maior parte do dia trabalhando pelo WhatsApp e esse tempo de trabalho você não está contabilizando, né? Uhum. Então já é complicado nesse sentido, mas eu tenho uma produtora, até essa demanda surgiu muito por conta do excesso de coisas que a gente vai acumulando, objetos de cena, mobiliário, figurino, que eu fui acumulando e chegou um momento que era impraticável. Pensar que, na verdade, tem um espaço nosso desde 2008, que não é o mesmo espaço, já mudou 3 vezes, mas desde então eu separei o trabalho de casa. E aí estabeleci, quando eu estou lá, eu estou trabalhando. Não quer dizer que às vezes eu não abro uma exceção. Hoje, por exemplo, eu estou falando contigo de casa, mas o ideal para mim seria estar na produtora, que tem esses horários estabelecidos que eu vou para a produtora e a gente sempre tem algo para fazer, assim, mesmo que não estou com nenhum projeto, ou não tem nada para prospectar,
dá para você achar uma matéria específica sobre a área, né? Então eu vou pesquisar sobre direção de arte, aí eu vou pegar meus livros para ler, aí eu vou pesquisar a imagem, vou pesquisar referência, vou estudar. Se eu não estou de férias, eu estou fazendo alguma coisa específica relacionada ao meu trabalho. E férias é outra questão difícil, né? Porque quando você mesmo estabelece as suas férias. Então eu tento me dar um período de férias por ano, assim. Nem que seja 2 semanas, mas eu gosto de ter um mês por ano que eu digo estou de férias. Que não é direto, né? Eu separo em 2 vezes ou em 3 vezes, mas eu gosto de tirar um período de férias, assim, fundamental para a sanidade e para o rendimento do trabalho também. Sim, faz todo sentido. É bem peculiar essa questão do espaço, porque às vezes para freelancer é muito fácil trabalhar, sei lá, de um coworking, precisa do espaço de um computador ali, mas para você realmente precisa de um espaço para mobiliário, como você falou, né, coisas de cena, precisa de um espaço muito específico. É, isso assim, não é uma regra também. Eu não precisaria ter acervo nenhum e poderia contar só com acervos de terceiros. Mas é uma coisa que eu gosto de ter. Eu tenho uma relação ali com os meus objetos de cena. E eu gosto de manter isso. Pode ser que um dia eu desista e venda tudo. Mas até então tem sido assim, e é algo que me facilita no trabalho, assim, já tem muita coisa que a gente não precisa ir buscar na rua, a gente tem lá na produtora. É uma questão também de otimização de recurso, né? Você não vai ficar produzindo aquilo toda vez e gastando com aquilo toda vez, tá ali. Então eu tenho essa demanda no momento, mas pode ser que um dia eu mude de ideia. E quando eu vou trabalhar fora, em outras cidades, eu não tenho isso, e a gente se vira bem. Então, não é uma necessidade, uma obrigatoriedade, é mais uma escolha que eu fiz há algum tempo, mas também não estou presa a ela, não. Mas um espaço fora de casa eu acho fundamental. Mesmo que eu não tivesse essa demanda toda de espaço, eu acho fundamental não trabalhar de casa. Entendi. Ainda nessa questão da rotina, como que funciona para você firmar uma parceria com uma produção se você não tiver a disponibilidade no momento, assim? Você consegue fechar, tipo, para o ano que vem eu já tenho um filme, ou sei lá, para daqui a 6 meses, ou é uma coisa muito imediata? Isso é bem comum de acontecer. É bem comum, porque os projetos eles são prospectados assim 2 anos antes deles virem a ser filmados, né? Às vezes mais, né? Ah, Então isso é muito comum. Você tá ali no projeto quando inicia a captação de recursos, você já tá lá, seu nome, seu currículo. E aí quando finalmente a produção consegue chegar num valor possível de se iniciar a produção, aí é negociada a data de filmagem. Eu estou nesse momento com 2 longas que ainda não estão com data fechada, exatamente fechada, mas que provavelmente vão ocorrer esse ano. E aí a gente tem que lidar com a nossa ansiedade, né? Porque você não tem muita certeza de como é que vai ser o seu ano até o final, assim. Eu não sei te dizer hoje, eu não sei te dizer o que eu vou estar fazendo em setembro, por exemplo. Eu sei te dizer com certeza o que eu vou estar fazendo em março. entendi. Depois de março, eu tenho algumas dúvidas porque as agendas não estão completamente fechadas desses outros filmes. Então, eu consigo ter uma clareza assim, 3, 4 meses para frente. Isso é bem complicado. Se a pessoa for muito ansiosa, tem que tomar alguma coisinha para controlar a ansiedade, fazer muita meditação, yoga, porque às vezes batem umas crises assim. E o pior é quando você não tem nada possível à frente, assim, nada certo. Esses momentos são os piores de ansiedade. Já passei 3 meses em que não sei o que vai ser, nem sei se vai ter. Isso ano passado, com essa crise toda que a gente viveu, né? Muitas produções ficaram inseguras e travaram os projetos. A Ancine travou tudo também. Então eu passei 3 meses que eu não sabia exatamente se eu ia ter algum trabalho até o final do ano. Nossa. Foi bem complicado, assim. Aí, nesse momento que ter esse lugar para ir trabalhar me ajuda muito, porque não me traz a sensação, estou parada em casa. Não, eu estou indo para a produtora, estou trabalhando, estou organizando as coisas, estou pesquisando, estou fazendo contatos. Não me sinto completamente parada. Começo a inventar projeto, inventar coisas, assim. Então, isso dá uma controlada.
mas por alguns momentos você começa a ter que pensar num plano B, num plano C. Em relação ao pagamento, também tem esses prazos longos? Como a produção é muito longa, vocês são pagos mensalmente ou é tipo metade antes, metade depois, é tudo no final? No cinema é de praxe o pagamento ser semanal. Ah, Isso é ótimo. Tem 5 anos que eu não faço publicidade. A publicidade era de praxe pagar com 30 dias. Hoje em dia está sendo 60, 90. Isso para mim seria bastante complicado, né? Inclusive é bem provável que eu tenha que voltar a fazer publicidade. E isso é muito complicado porque você tem que se organizar a longo prazo, né? Financeiramente. Mas no cinema não, se paga semanalmente. Eu, em geral, gosto de fazer uns acordos de receber de 15 em 15 ou de mês em mês. Semanalmente acaba me dando muito trabalho ficar recebendo, emitir nota, receber, porque nós somos empresa, né? Além de freelas, nós somos empresários. Hoje em dia todo mundo virou empresa, porque as produções te obrigam a emitir uma nota fiscal, por todas as questões de imposto e etc. Tem que se organizar assim financeiramente, mas o cinema, ele nesse sentido, ele é muito, muito bom, assim, que você recebe rapidamente. É raro ter alguma produção que fica te devendo alguma coisa por mais tempo, por alguma questão ali de patrocínio que não saiu, mas isso é raro acontecer. Posso dizer que ao longo da minha carreira isso aconteceu 2 vezes, sabe? Em geral, as pessoas começam a produzir já com os recursos todos em conta e isso não é um grande problema, assim. entendi. E pelo jeito é impossível ter uma estabilidade, por exemplo, de ter um trabalho fixo, né? A não ser que você trabalhe na produtora mesmo. Você diz fazer cinema e ter um trabalho fixo. É, ter um cliente fixo, digamos, que você tem um contrato e trabalha e recebe mensalmente, por exemplo. Se você pegar um projeto maior de série, essas séries que produzem várias temporadas, e aí você ficaria 1 ano contratado, 1 ano e meio, aí é possível. Entendi. Mas no caso das produções, eu tenho parceiros fixos, mas que não é uma obrigatoriedade deles me chamarem para trabalhar. Então, tenho parceiros que eu faço filmes há, sei lá, 10, 15 anos e que eu sei que sempre vão lembrar de mim. A relação é boa, o resultado do trabalho é bom, então a gente já espera que essa parceria continue acontecendo e que me chamem para trabalhar. Mas fixo, assim, dessa forma de ter um contrato a longo prazo, não. Eu diria que é bem comum. Entendi. Ah, particularidades de cada mercado, né? Tô perguntando porque eu também não fazia ideia. Sim, é. No caso de uma produtora, né, diretor de produção, coordenador de produção, algumas produtoras gostam de manter essa pessoa, mas no caso de direção de arte isso não é comum. Agora, se eu fosse trabalhar, por exemplo, na Globo, aí sim você fica contratado por longos períodos. A Globo agora está trabalhando mais com contrato por projeto. Ela não está mantendo profissionais lá contratados sem data de término, né? Eles estão estabelecendo contratos com data de término. Ainda assim, são contratos mais longos, de 1 ano e meio, ou 8 meses. Então, se eu fosse trabalhar lá, teria alguma coisa assim mais clara, né? De contrato mais longo. Mas com cinema mesmo, você não tem. Fica mais solto mesmo. Entendi. Você tem algum plano para a carreira, assim, seja de curto ou de longo prazo? Olha, nesse momento, é reformulação de planos, mas Hum, é, fazer o que eu estava fazendo há 2, 3 anos atrás era o meu plano. Fazer 3 longas por ano, 1 ou 2 espetáculos teatrais, era o meu plano de vida, era isso. Não vou dizer que era, é meu plano, mas eu comecei com todas essas questões, com esse descaso que é tratar da cultura nesse país, comecei também a pensar que talvez eu tenha que mudar de planos. Comecei a pensar que talvez eu tenha que mudar definitivamente de cidade, porque Brasília já não tem mais a mesma demanda de trabalho que tinha antes. Então, talvez eu tenha que mudar para ir para os grandes centros mesmo, principalmente São Paulo. E a questão da academia não me saiu completamente da cabeça, então pode ser que eu venha fazer um doutorado, porque depois dessas pós-graduações que eu fiz um mestrado também. E aí pode ser que eu venha fazer um doutorado e, sei lá, quando eu ficar mais velha, que eu volte à sala de aula, né, que vire uma professora universitária, seria um plano interessante também. Mas no momento eu estou reformulando, não tenho essa resposta pronta nesse momento.
Sim, sim, lógico. Até porque é uma área que sofre muito com as instabilidades políticas, né? Ou com as estabilidades de desprezo. Exatamente, é. A gente vinha numa toada muito boa, assim, de crescimento, de perspectivas muito boas de crescimento, estabelecimento de um mercado produtivo. Você tem 200 mil pessoas que trabalham com audiovisual no país, diretamente, 300 mil indiretamente. Então, é muita gente envolvida com isso. Não é aventura, não é brincadeira, não é amador o nosso trabalho, como é visto por alguns. E é um mercado que movimenta muitos milhões. E aí, infelizmente, a gente está passando por essas turbulências. Eu, em geral, eu sou otimista, esperançosa. Eu acho que isso é um período que depois a gente volta ao crescimento. Mas é preciso estar alerta. Então, eu estou nesse momento de alerta, assim. Esse ano a gente não sabia exatamente como ia ser, até que está sendo melhor do que se imaginava, mas para o ano que vem eu já não sei. Então eu tenho que ir pensando assim, não consigo pensar muito a longo prazo, eu vou pensando a curto e médio prazo e vou me organizando financeiramente para isso também, assim, para conseguir segurar um período de estiagem, sabe? Se passar um momento de muito escasso, eu tento me organizar para não ficar apertada, assim, né? Não passar necessidade financeira. Então, eu sou muito organizada financeiramente. Isso eu acho essencial para quem é freela, assim. Ter muito pé no chão nesse sentido, assim. Ter as contas fixas do mês, você ter prioridade mesmo, reservar aquele recurso. Eu tenho uma coisa assim de reservar recursos para as contas fixas alguns meses à frente. Então, eu estou sempre com 2, 3 meses à frente, com garantia de que eu vou conseguir pagar minhas contas, sabe? Isso me tira um pouco da ansiedade de ser freela. Aí, depois que eu tenho essa garantia, que eu gasto com outras coisas que não são essenciais. E eu sou muito organizada, na verdade eu tenho isso, sou muito organizada financeiramente. Mas é claro que você passa períodos em que, mesmo sendo organizada, falta, né? Então, não tem nem o que organizar por alguns períodos. Mas como eu tenho trabalhado muito, nesse sentido, assim, financeiramente, felizmente, eu não estou numa situação ruim nesse momento. O que eu agradeço a todos os trabalhos que eu tive aí nos últimos anos. Sim, sim, faz sentido. E aí, Maíra, teve alguma história específica na sua carreira que foi marcante, assim, interessante, algum trabalho que foi importante para você enxergar alguma coisa da sua profissão, alguma coisa do tipo? Cada projeto ele é muito especial, assim. É até difícil, assim, nosso trabalho ele te proporciona situações muito especiais. Cada trabalho, e isso não é clichê dizer, Uhum. é de fato. Por exemplo, eu fiz um trabalho em 2015 que a gente foi para Venezuela. E aí tive uma troca de experiência com as pessoas locais muito especial. Outro ano passado que eu fui para a Índia. Então, você imagina, a minha equipe era toda indiana. Eu não tinha ninguém da minha equipe, nenhum assistente. Eu não pude levar porque o projeto tinha uma restrição orçamentária, então eu tive que trabalhar com pessoas locais. E isso é muito comum, assim. Então tem algumas experiências nessas vivências e nos relacionamentos que são as maiores trocas que a gente tem nesse trabalho, são as trocas humanas mesmo. Mas de aventura específica, por exemplo, nessa viagem para a Venezuela, o nosso carro de arte, que a gente trabalhava muito em umas estradas, ela era ali perto do Monte Roraima. Depois a gente até subia ao Monte Roraima quando terminaram as filmagens. Isso foi deslumbrante, assim, mas ainda no período das filmagens a gente trabalhava com os jipes, né? As estradas, né? Naquelas montanhas e tal. E um dia começa um temporal e o nosso Jeep, o Jeep da arte, tombou na estrada. Então Nossa. você tem o nosso carro com todos os objetos, figurino, maquiagem, aquela coisa, a gente saindo do carro virado, gritaria. Rolam umas situações assim de aventura maior do que na tela, né? O making-off de um filme ele é sempre muito louco. Por mais calmo que seja o filme, sempre tem muita aventura. Então, já vivi muitas experiências assim, nesse sentido. E sou muito grata a isso pela minha profissão, assim, de poder rodar o mundo fazendo o meu trabalho. Isso é um privilégio que eu nem sei explicar. Assim, ano passado eu fui para a Índia, fui para o Egito e fui para a Argentina, no mesmo ano, trabalhando.
Isso é fantástico, né? Sou muito grata às parcerias que me levaram a isso e ao trabalho em si mesmo. Nossa, muito legal. E isso do making off é muito impressionante, né? Mesmo que o filme seja calmo, vai ter alguma coisa por trás. Não, esse filme é uma história de amor e tal. Quando você vê o making off, tá lá o carro tombado na chuva, a gente saindo com as coisas na lama. Conseguiram recuperar tudo, pelo menos. Conseguimos, o carro foi desvirado e a gente voltou para casa nesse carro aí. Nossa! E é engraçado que foi justamente o carro da arte, né? Cheio de mulher lá dentro. A gente tinha que passar por aquilo, né? Por último, Maíra, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e falar para você mesma uma ou algumas dicas sobre a vida de freela, quais seriam? Eita. Às vezes eu penso que eu diria não seja freela. Ontem uma pessoa que eu tava gravando falou isso também, depois ela falou, não, pera. Porque é difícil. A minha formação em história, né? Um dos princípios básicos da história é na história não existe se. Então, e se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, não existe. Não dá para a gente falar, e se não tivesse existido Hitler? Não existe. Não dá para a gente imaginar o que teria acontecido com a Alemanha em 1933 se Hitler não existisse, né? Então, é difícil falar, e se eu não fosse freela, como seria? Eu acho muito difícil essa pergunta, viu? Mas eu acho que eu diria para eu ficar tranquila. Vai dar tudo certo. De uma forma ou de outra vai dar tudo certo. Se você é aventureiro, não tem medo de se arriscar, segue na sua, acredita, não deixe de estudar e de fazer parcerias, dá muito valor às relações humanas. Às vezes não levar muito em conta algumas bobagens, algumas implicâncias, sabe? Não se desgastar muito com coisas pequenas. Tá aí, acho que essa é a dica que eu teria que me dar. Não me desgastar com situações que você vê futuramente que aquilo é irrelevante, assim. E na sua, e ser sempre ética, moral, ter os seus princípios, mas continuar trabalhando sério e fazendo o que acredita mesmo. É meio clichê, mas é isso, né? Senão, para ter algum sentido. Agora, se a pessoa não é aventureira, é muito ansiosa, não gosta de fortes emoções, eu diria, não seja freela, porque essa instabilidade financeira, essa falta de rotina e etc., eu sei que não é todo mundo que se dá bem com isso. Tem gente que sofre muito. Eu aprendi a lidar. Já não soube lidar, mas hoje eu sei lidar. E sofro menos, mas não te digo nem hoje que é fácil. Não é fácil. Nossa, bem legais essas dicas. Meio tortas, meio confusas, mas o raciocínio vai de uma forma meio torta mesmo. Não é uma escolha muito fácil, assim, não é muito claro. Mas acho que isso é parte também, né? Como você falou, estudando história, ficar imaginando possibilidades não tem como ser uma coisa que faça muito sentido. A gente às vezes fica falando, e se eu não tivesse dito aquilo? Se eu não tivesse feito isso, né? Muito em términos de relações amorosas, a gente fica achando que poderia voltar e consertar. O cinema faz muito isso, né? Tenta voltar na história, os filmes de viagem no tempo. Inclusive, eu fiz um ano retrasado que vai estrear esse ano. É um filme de viagem no tempo que um dos personagens ele faz algo que ele se arrepende e ele fica tentando inventar a fórmula para voltar no tempo e corrigir. Só que o tempo ele é inexorável, ele é muito mais forte que tudo. Então, você não consegue saber como teria sido. Poderia ter acontecido uma coisa muito pior ou outra muito melhor. Não tem como prever e nem consertar, não se conserta, né? E isso é uma questão cruel também do cinema. Depois que você filma e que edita e que finaliza, tá na tela, você não consegue mais mudar aquilo que tá ali. E a gente sofre muito com várias coisas. Eu queria ter feito diferente. Então você tem que pensar assim, no próximo eu vou fazer diferente. Coisa que no teatro, que eu aprendo muito com o meu trabalho também, essa diferença dos dois, né? No teatro, se você viu uma coisa hoje que você errou, no dia seguinte você muda. Tem essa oportunidade de melhorar a cada dia. Mas nem sempre quer dizer que vai melhorar. Às vezes você melhora uma coisa, mas piora outra. Né? Uma dá certo e a outra dá errado. Mas você tem essa oportunidade de ir mudando. E no cinema, não. Tá lá, tá na tela, eternizado. Aí no próximo filme você tem essa oportunidade. É uma coisa para lidar também, né? Aceitação de que fechou. É essa relação que a gente tem com o tempo. Passou, agora foi, agora é pra frente.
Demais, Maíra. Queria te agradecer de novo pela conversa aqui comigo. Acho que você contou histórias muito legais e adorei saber a perspectiva da sua profissão e o jeito que você trabalha. Eu que agradeço pelo papo. É bom pensar nessa nossa vida também, né? Não deixar tudo no automático. Então, esses momentos de troca, assim, acabam fazendo a gente refletir. É muito bom. Obrigada. Demais. Eu que agradeço de novo. Um beijo, Maíra. Beijo. Tchau.